Desde o início da humanidade, mistérios inexplicáveis assombram civilizações em todo o mundo. Aparições, contatos com o além, entidades que desafiam a ciência. Até hoje, muitos desses fenômenos permanecem sem explicação. No vídeo de hoje, você vai conhecer alguns dos casos sobrenaturais mais assustadores da história da humanidade. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar para sempre a forma como você enxerga o desconhecido. Caso 1. O Poltergeist de Enfield. Na década de 1970, uma família simples na Inglaterra passou a viver um dos maiores terrores sobrenaturais já documentados. Móveis se moviam sozinhos, vozes estranhas ecoavam pela casa e, em certos momentos, até mesmo policiais testemunharam o inexplicável. As crianças relataram levitações e investigadores captaram sons e movimentos sem nenhuma explicação lógica. Até hoje, o Poltergeist de Enfield é considerado um dos casos de atividade paranormal mais bem documentados da história, inspirando livros e filmes de terror que tentam, de alguma forma, recriar a intensidade do que aquela família viveu. Caso 2. A maldição do rei Tutankhamon. Em 1922, arqueólogos britânicos encontraram a tumba de Tutankhamon, o jovem faraó do Egito. Era a descoberta arqueológica do século, mas ela trouxe também uma série de mortes misteriosas. Logo após a abertura da tumba, membros da equipe começaram a morrer em circunstâncias estranhas. Doenças repentinas, acidentes inexplicáveis, até mesmo infecções raras. Muitos acreditam que a tumba estava protegida por uma maldição milenar, lançada para impedir que os mortais perturbassem o descanso eterno do faraó. A ciência nunca conseguiu explicar todas as mortes, e até hoje a maldição de Tutankhamon continua sendo um dos maiores mistérios da arqueologia. Caso 3. O experimento de Filadélfia. Em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos teriam realizado um experimento secreto com o navio USS Eldridge. Segundo testemunhas, o navio desapareceu diante dos olhos de todos e reapareceu em outro local, como se tivesse sido teleportado. A história fica ainda mais assustadora quando relatos indicam que alguns tripulantes foram encontrados mortos, fundidos ao metal do navio. O governo americano nunca confirmou nem negou oficialmente esse experimento, o que só aumentou as teorias sobre viagens no tempo e tecnologias além da nossa compreensão. Caso 4. A Noite dos OVNIs no Brasil. Em 1986, o Brasil viveu uma das noites mais enigmáticas de sua história. Controladores de voo detectaram mais de 20 objetos não identificados sobrevoando o espaço aéreo. Caças da Força Aérea Brasileira foram enviados para interceptar, mas os objetos simplesmente desapareceram, em velocidades impossíveis para qualquer tecnologia conhecida. O caso foi tão impactante que anos depois os documentos foram liberados oficialmente pelo governo brasileiro. Até hoje, a Noite dos OVNIs continua sendo um dos maiores mistérios ufológicos do mundo. Caso 5. O demônio de Amityville. Nos anos 70, a família Lutz mudou-se para uma casa em Amityville, nos Estados Unidos, onde um massacre terrível havia acontecido anos antes. Logo após a mudança, fenômenos assustadores começaram a ocorrer. Vozes estranhas, paredes que pareciam sangrar, cheiros de enxofre e objetos que se moviam sozinhos. A família resistiu apenas 28 dias naquela casa antes de fugir em desespero. A história se tornou tão famosa que inspirou filmes e livros de terror, eternizando o demônio de Amityville como um dos maiores mistérios sobrenaturais da América. Caso 6. O misterioso homem de Taured. Em 1954, no aeroporto de Tóquio, um homem foi detido ao apresentar um passaporte de um país inexistente, Taured. Os funcionários, confusos, confirmaram que o passaporte parecia autêntico, com vistos de vários países. O homem insistia que Taured ficava entre França e Espanha, mas todos sabiam que esse país nunca existiu. Ele foi levado para um hotel sob vigilância, mas na manhã seguinte havia desaparecido sem deixar rastros. Até hoje, o homem de Taured é considerado um dos maiores enigmas ligados a realidades paralelas e dimensões alternativas. Esses são apenas alguns dos inúmeros casos sobrenaturais que desafiam a lógica e a ciência. Muitos acreditam que sejam apenas lendas. Outros juram que são a prova de que o mundo que conhecemos é apenas a superfície de algo muito maior. A verdade é que, até hoje, esses mistérios continuam sem explicação. E você acredita no sobrenatural? Ou acha que tudo não passa de coincidências e histórias bem contadas?